Olá, bando de bonzinho preguiçoso, bem-vindo a mais um LES, a sua lição da Escola Sabatina em áudio. Continuamos no primeiro trimestre de 2016, o tema do trimestre é Rebelião e Redenção. Hoje é Calendário ambulante em forma hoje e quinta-feira, dia 25 de fevereiro. E estamos na lição 9. O título da lição é O Grande Conflito e a Igreja Primitiva. O nosso verso temático da semana: Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Atos 4:13. Os discípulos não só lutavam com ideias preconcebidas que os impediam de compreender o que Jesus lhes havia ensinado, mas também compartilhavam de preconceitos nacionais. Os judeus não se davam muito bem com os samaritanos. Os preconceitos nacionais também ficaram evidentes no relato de Cornélio, centurião romano, cuja base ficava em Cesareia. Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus, e altamente respeitado pelo povo local. Um anjo o instruiu a mandar buscar Pedro em Jope. Enquanto isso, em Jope, Pedro subiu ao terraço para orar. Com o abrigo do sol e a brisa fresca do mar, ele se descontraiu e começou a sentir fome. Enquanto esperava que seus anfitriões preparassem o almoço, teve uma estranha visão. O céu se abriu e foi baixado algo semelhante a um imenso lençol, amarrado pelas quatro pontas. Dentro do pano estavam várias criaturas que ele considerava sujas ou imundas, e lhe foi dito que as matasse e comesse. Qual foi a reação de Pedro quando foi instruído a ingerir a comida imunda e o que a visão significava? Então, para isso, vamos ler Atos 10, 12 a 29. Atos capítulo 10, versos de 12 a 29. No qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem por bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado, e disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Bem, a reação de Pedro, quando falaram para comer comida imunda, ele falou: Não, mas não vou comer nada imundo, porque é algo rejeitado, a gente não pode comer. E
em seguida, Deus fala assim, não, mas eu purifiquei. Quando ele está dizendo assim, ele purificou, era um simbolismo. Deus estava mostrando assim, falando assim, ó, o que eu já separei, aquilo que você considera rejeitado, mas eu separei, você deve atender, cuidar, né? No caso, seria ingerir, seria comer. Então, o que estava fazendo de verdade ali era o pessoal de Cornélio estava vindo, que era um povo no qual o judeu Pedro não ia nem passar perto, totalmente discriminado. E nesse caso estava dizendo, não, vai lá, porque Deus separou esse povo também para ouvir a palavra dele. Então, para que Pedro fosse lá. Então, nessa visão, Deus ensinou a Pedro uma importante lição. Algumas pessoas hoje acham que foi nessa ocasião que Deus mudou o regime alimentar do ser humano e permitiu que as pessoas comessem tudo o que quisessem. Mas não foi isso que Pedro entendeu na visão. Primeiro, ele ficou em dúvida a respeito do que ela significava, pois a princípio isso não estava claro. Quando os homens de Cornélio chegaram e explicaram sua missão, Pedro se sentiu compelido a ir com eles. Quando encontrou Cornélio, Pedro estava apto a contar o significado da visão. Cristo é Salvador do mundo todo. Os gentios também são preciosas pessoas por quem Cristo morreu. Pedro estava aprendendo a lição que todos ainda precisam aprender. Em Cristo, todas as barreiras foram derrubadas e a distinção entre judeus e gentios, entre todas as pessoas, deixou de existir. E, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável, como está em Atos 10:35. Então, pessoal, esse foi o estudo de hoje. Interessante a gente rever isso, porque a palavra de Deus é para todos, por mais que às vezes a gente não pense nisso, ou que a gente pense isso como povos, mas a gente esquece de pensar que é para todos, inclusive aqueles que estão perto de você, aqueles que você acha que estão desinteressados da Bíblia, desinteressados da palavra de Deus. A mensagem é para eles também. A gente pense nisso, pessoal, porque não é só para povos distantes que a gente está falando, está falando do seu vizinho também. Pessoal, um bom dia, uma boa tarde no caso de hoje. Não se esqueça do ano bíblico. Entramos em Deuteronômios 1 a 3, ok? E um abraço, até amanhã. Este Lesa foi gravado com narração Karine Silva, Rafael Lino, Vozinha do Google e Ronaldo Salles. Distribuição Você Mesmo Ouvinte, uma realização da classe de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Americanópolis.